Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. A partir de agora iniciaremos a análise de Urnas Funerárias Marajoaras, obra do Paz de Artes Visuais. Eu sou o professor Leonardo, te convido a se inscrever aqui no Literatos Capital, porque assim você vai receber as notificações quando postarmos novas análises do Paz 2 e 3. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a arte marajoara, o que seria esta arte indígena lá da ilha do Marajó. A arte marajoara, ela é reconhecida, sobretudo, a partir de cerâmicas. O que é a cerâmica? A cerâmica nada mais é do que uma arte que é feita de materiais cerâmicos, incluindo aí a argila. Essa argila ela pode ser retirada das margens dos rios, até mesmo do fundo dos rios, e a partir da modelagem dessa cerâmica, depois de seca, ela pode se tornar um objeto utilitário, ou seja, que as pessoas vão utilizar nas suas necessidades diárias, ou pode se tornar um objeto artístico, que pretenda causar alguma reflexão, alguma sensação nos espectadores. Então ela tem, além do uso utilitário, também o uso como linguagem artística, né? O uso como para fazer escultura, vasos, enfim, é possível fazer diversas formas ali, modelando essa argila. Além disso, pode também se utilizar um processo de queima para que essa argila, né, transformada em cerâmica, se torne mais resistente, ou não, ou pode usar mesmo o barro cru, ele vai ser um pouco menos resistente, mas também é possível que ele fique estruturado depois de sua secagem. Alguns arqueólogos, como Beth Meggers e Clifford Evans, entre as décadas de 1940 e 1960, identificaram algumas tradições cerâmicas amazônicas pelos tipos de decoração que estavam presentes ali naqueles trabalhos. A partir então desses grafismos, eles foram mapeando de qual etnia, de qual tribo eram aqueles trabalhos. Um trabalho bem difícil de ser feito, uma vez que o material muitas vezes não estava em perfeita conservação. Então foi um trabalho de inventário, de pesquisa entre arqueólogos, antropólogos e pesquisadores, de maneira geral, para poder mapear todo esse patrimônio da nossa cultura aqui dos povos originários. Então, uma das características que existem nessa arte marajoara é que eles vão representar nesses desenhos, na cerâmica, partes do corpo ou um animal inteiro, animais como cobras, jacarés, escorpiões. Isso depende muito dos animais que existiam naquela época, naquela região. E essa variação de estilos nos mostra que vários grupos diferentes compunham, né, essa sociedade marajoara. Essa chamada fase marajoara, ela termina em torno de 1350 e não existe aí uma certeza do porquê dela ter terminado. Mas os pesquisadores acreditam que ela foi abandonada ou então absorvida pelos novos migrantes, os aruãs, que estavam presentes na ilha na chegada dos europeus aqui no Brasil. A gente pode também pesquisar um pouco mais sobre isso na internet. Existem diversas fontes confiáveis, inclusive as dos museus. Essa imagem que a gente vê aqui nesse slide é do Museu Forte do Presépio de Belém do Pará. Então todos esses museus, eles têm informações precisas sobre esse tipo de arte que a gente está analisando aqui. Nesse próximo slide, nós já temos a urna funerária, que foi apelidada de Miss Marajó, encontrada por Beth Meggers nos anos de 1950. Ela tem quase 1 metro de altura e a gente já percebe essa sofisticação ali nessa pintura desses grafismos aqui nesta obra. A gente vê que tem uma repetição, um padrão de estilo
A gente já percebe que existe aqui uma forma de rosto meio que misturado com o animal. Isso vai ser bem característico. Esta urna funerária do primeiro plano, vocês percebem que ela está bem mais conservada que as que estão aqui no segundo plano. E isso ajuda também na hora que vão fazer as pesquisas sobre esses pigmentos que foram utilizados, como esses pigmentos foram feitos. Isso tudo ajuda muito na hora de pesquisar e entender como eles chegaram a essas cores e utilizando quais tipos de material. Lembrando que essa obra ela não vai ter apenas um significado estético, mas também vai ter um significado social, religioso, moral, étnico e simbólico, como a gente pode perceber aqui nessa imagem. No próximo slide, coloquei uma outra urna funerária para a gente ver um outro tipo de outro grafismo, com outras características. Não é colorida como a outra, é mais monocromática, mas ainda assim existe aqui uma sofisticação na produção desses grafismos, nessas repetições, nessas estruturas labirínticas, como eles chamam, e a gente consegue perceber também a questão da figura humana misturada sempre com figuras de animais. Esta obra está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, da UFRJ, lá no acervo da arqueologia brasileira. Vamos agora para a análise dessa obra. Sempre que a gente faz uma análise de obras de artes visuais aqui no canal, sempre falamos a ficha técnica, o nome dos artistas, exatamente o ano específico em que aquela obra foi feita, concebida. Nesse caso especificamente, a gente não tem um autor específico. Ela é atribuída ao povo marajoara, que vivia lá no norte do Brasil. Esse período, conhecido então como a fase marajoara da tradição policrômica da cerâmica amazônica, ou apenas fase marajoara, ela ocorreu entre 400 e 1350. Então, ela se caracteriza pela ampla e sofisticada quantidade de objetos rituais, utilitários, decorativos. Como disse para vocês, os objetos rituais usados nas questões ritualísticas da tribo, dos jovens, enfim, para ritos de passagem, para fase adulta, para rituais de funerários, no caso, que são as urnas, na questão utilitária, para servir ali como base para se colocar alimentos, e decorativa, porque eles também tinham esse apelo decorativo. E esses antigos ocupantes da ilha de Marajó, eles se formam ao mesmo tempo que se formam os grandes cacicados. O que são os grandes cacicados? Um cacicado é uma organização política interna, ali, política, social da tribo, que é liderada por um chefe, que nesse caso seria um cacique. Então, sempre que a gente fala de cacicado, a gente está falando de uma organização política desses povos primitivos. Lá nessa época já existia essa organização política. Então, essas cerâmicas marajoaras, elas são confeccionadas não apenas nas urnas funerárias. Existiam as tangas, que eram os tapa-sexo, usados nos rituais dos jovens, chocalhos, bancos, potes. Então, como eu disse para vocês, podia ser tanto utilitário quanto ritualístico ou decorativo. Assim, a cerâmica marajoara, ela apresenta padrões decorativos com desenhos labirínticos, desenhos repetitivos, traços gráficos simétricos, em baixo alto relevo. A gente falando em baixo alto relevo, a gente pensa em textura, a textura ali daquele objeto. Além de entalhes e aplicações. Os entalhes e aplicações, as aplicações também são esses relevos, né? Vamos supor que ele queria colocar um braço de animal, um casco de tartaruga, então ele ia fazer um relevo para representar aquilo. A gente pode dizer que a tipologia Joanes Pintado, que é essa, que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês novamente, essa daqui é a Joanes Pintado, porque existiam
como eu disse também, vários tipos de cerâmicas feitas pelo povo marajoara, que dependia muito ali de sua organização social, de seus rituais. Isso ia ser definido a partir dessa estruturação gráfica aqui nesses trabalhos. Então a gente pode dizer que ela é a mais encontrada entre as urnas funerárias, mas existiam outras também. Existem vários exemplares que foram encontrados durante essas escavações desses arqueólogos, dos antropólogos, e que já foram exibidas em diversos museus no Brasil e também fora do Brasil. Lá em Belém, até hoje, é muito comum você ver pelas ruas reproduções desses exemplares por toda a cidade, nos telefones públicos, que não são tão usados hoje em dia, mas ainda existem, nas lixeiras, nas roupas, estampas, no grafite, até mesmo trazendo já para uma coisa mais contemporânea. E, além disso, ainda existem diversos estilos regionais de cerâmicas decoradas, e utilizando sempre essa raiz do tipo Joanes Pintado, que traz um pouco dessa história dos povos originários. Então, o que está sendo feito hoje, a gente não pode chamar de uma arte marajoara. A gente chama de uma... também a gente não chama de uma releitura, a gente chama de uma raiz que existe ali por conta dessa tradição cultural, que foi apropriada agora por pessoas que continuam trazendo esses grafismos, esse modo de fazer a cerâmica para os dias atuais. Geralmente, o Joanes Pintado, essa tipologia de cerâmica utilizada aqui nas urnas funerárias, eles apresentavam uma pintura vermelha, branca e preta. Era mais ou menos aí essas três cores que eram as mais utilizadas. Lembrando que sempre essas tribos produziam seus próprios pigmentos a partir de ervas, a partir do próprio barro, a partir também do urucum, muito utilizado para fazer a cor vermelha. Então é tudo uma produção bem sofisticada também nessa parte cromática. Vamos aqui agora ver como que isso pode cair na prova do PASUM. Itens sobre a arte produzida pelos povos originários brasileiros. No caso, estamos falando das urnas funerárias, que eram usadas para rituais de quando as pessoas morriam, faleciam nas tribos. Análise da importância da prática artística nas diferentes dimensões da vida humana, social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Reflexões sobre os espaços definidos para a divulgação das expressões artísticas. Quais são esses espaços definidos para essa divulgação das expressões artísticas? Os museus, os centros culturais. Esses centros culturais estão preservando esse patrimônio nacional? Existem políticas públicas de acesso às pessoas a esses espaços? Ou eles continuam sendo elitizados? Tudo isso é para a gente refletir aí sobre como é dado, qual trato é dado a esse importante patrimônio no nosso país. Pensamos também em reflexões sobre as diferentes possibilidades de uso de materiais. Estamos falando aqui especificamente do barro, da argila, da cerâmica. Então, focar aí nessa coisa da materialidade para a cerâmica. E análise sobre a arte popular. Quando a gente fala em arte popular, a gente está dizendo que é uma arte que é feita fora dos meios universitários, fora do pensamento acadêmico, pelas grandes populações, pelas tribos. Então é uma arte que não é acadêmica. Sempre que a gente vê esse termo de arte popular, a gente está falando de uma arte que não é acadêmica. Muitas das vezes, essa arte ela é considerada um pouco menor, principalmente por quem está dentro da academia e faz essa arte mais conceitual. Mas a gente tem percebido que essa arte tem sido cada dia mais valorizada porque ela traz muito da cultura popular, da história. Então, deve ser valorizada cada vez mais, também por ser um patrimônio cultural do nosso país. Voltando nas imagens, coloquei essa como exemplo, tá? A que a gente está vendo é essa daqui, a Joanes Pintado.
E a Joanes Pintada, geralmente ela tem essa forma globular, ela tem essa representação da face, usa essas cores aí, sempre utilizando pigmentos naturais, e ela sempre vai pensar nessa questão de representação mesmo, de animais, da floresta tropical, essa visão do mundo desses povos. Por isso que era refletido nesses grafismos dessa urna funerária. Aqui, a gente pode pensar que todos as características dessa obra, segundo os pesquisadores, era uma organização social mesmo do povo marajoara. Quando eles faziam essas urnas, eles pretendiam dar um novo corpo para o morto, ou seja, para tentar meio que eternizar ali aquela pessoa. Tanto que eles colocavam os ossos com alguns objetos pessoais, né, dentro dessas urnas, e de tempos em tempos eles iam limpar esses ossos, eles iam visitar aquilo. Então tudo isso ficava ali perto mesmo dos habitantes dessas sociedades, para que eles pudessem, sempre que quisessem, ou em rituais específicos, irem ali e visitarem aquilo, fazerem ali o seu ritual em homenagem àquela pessoa que já não está mais ali, mas que está simbolizada por esses ossos, por esses restos mortais, por esses objetos pessoais que foram depositados nessas urnas. Lembrando que sempre que a gente falar aqui de zoomorfos, antropomorfos, né, os zoomorfos são sempre ligados às questões dos animais, né, a figura de um animal, e os antropomorfos sempre ligados à figura humana. E eles gostavam muito de fazer essa relação entre o homem, o ser humano, e o animal. O animal que se transforma em ser humano e o ser humano que se transforma em animal. Então tem essa coisa do fantástico e também e dos mitos dessas tribos, justamente por essa harmonia e integração ao mundo natural, em que o ser humano era sempre ali integrado e sempre estava agindo em perfeita harmonia com esse ambiente que eles viviam. Então, para a prova do Paz, eu acho importante a gente pensar, além da questão estética, visual desse trabalho, que é um trabalho que fala muito sobre a nossa origem aqui no Brasil, também pensar nessa questão política, dessa hierarquização da sociedade marajoara, que está refletida aí nessa iconografia dessa cerâmica, o modo como esses animais têm importância nesse simbolismo dos marajoara, e pensar essa questão relacionada mesmo à ancestralidade, né? Coloquei esse outro apenas como exemplo, mas ele é muito bonito também e mostra que toda essa sofisticação na hora de traçar esses padrões labirínticos, esses grafismos e toda esse ar de mistério que existe, né? Essa mistura também aqui de partes de humano, mais olhos de escorpião. Então é bem interessante. Espero que vocês tenham aproveitado essa análise. Desejo boa sorte nessa jornada de estudos para você que vai fazer as provas do PAS 1. E lembrando que temos outras análises literárias, outras análises de artes visuais também, do PAS 2 e 3. Não deixe de se inscrever no canal. E caso tenha gostado dessa análise, deixe um like para o nosso canal, porque isso vai ajudar a gente a difundir e divulgar mais essas obras.